O Grenal me surpreendeu negativamente. O Inter entrou sim com soberba, com arrogância, salto alto, entrou displicente, entrou desligado, achando que o jogo já estava ganho, né, pela crise que o Grêmio passa, sem técnico, né, vindo de uma goleada contra o Mirassol, né, 4-1, e né, o Mirassol sobrou em campo. Até eu me enganei, né? Como torcedor colorado, pensei, o Inter vai entrar ligado no Grenal, vamos ganhar esse Grenal para alavancar na parte de cima da tabela e colocar o Grêmio cada vez mais para baixo na zona do rebaixamento. E não foi isso. Não foi isso. Temos que ter consciência, né, torcedor colorado. Quem merecia ganhar esse Grenal, e ainda bem que não ganhou, foi o Grêmio. Se teve um time hoje que mereceu ganhar o Grenal e ainda bem que não ganhou, porque eu quero que o Inter empate e que o Inter ganhe o Grenal mesmo não jogando bosta nenhuma, porque do Grêmio tem que ganhar sempre, mas o resultado justo hoje, o resultado justo hoje era a vitória do Grêmio. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Que o Inter não jogou bosta nenhuma no primeiro tempo. As bolas divididas eram todas ganhas pelo Grêmio. O Grêmio entrou com muito mais vontade. O Grêmio entrou muito mais ligado. O Grêmio entrou para disputar o Grenal e o Inter entrou para disputar um jogo qualquer. Saltinho alto de muitos jogadores ali, né? O Bernabé com saltinho alto. O Alan Patrick sumiu, né? Não, olha, o Internacional não tem atacantes. Atacantes decisivos não temos. O Vitinho cagou, né, no calção hoje, tremeu na base. Os jogadores todos do Internacional no primeiro tempo, tirando o goleiro e o Vitão. E até o Rojo, sabe, que é muito ruim de bola, mas eu não vou dizer que comprometeu. Agora, né, Vitinho, Wesley, Alan Patrick, sem vontade, sabe? Ener Valência, toda o Ener Valência, cara, um jogador profissional, um atacante profissional, um cara que não vê a linha dos zagueiros quando tá impedido. Sabe? Sempre impedido, sempre mal posicionado, sempre a bola do gol passa por ele, vai passar. Não é que agora, porque o Inter perdeu pro Palmeiras e empatou esse Grenal, jogou nada, não é que tá tudo por água abaixo. Não, o Roger fez umas escolhas erradas, na minha opinião. Gabriel Carvalho, não sei por que ele entra, deve ser algum contrato, alguma coisa no contrato, só pode. Né? Podia ter colocado o Oscar Romero, que veio para substituir o Alan Patrick, né, em jogos que o Alan Patrick não poderá participar de todos. Então eu acreditei que, né, o Oscar Romero poderia entrar no Grenal, mas não entrou o Gabriel Carvalho. Não faz sentido nenhum jogador que não vai ficar aqui. Então o Inter tem que colocar os pezinhos no chão, os jogadores têm que colocar os pezinhos no chão, né? Porque se eles fossem super estrelas, estariam fora do Brasil, no Real Madrid, não são bons jogadores, né? Agora, que eu me surpreendi negativamente vendo o Inter hoje, sim, me surpreendi negativamente. Ficou evidente que o Inter estava de saltinho alto? Bom, pelo menos para mim ficou. Que o Inter entrou de saltinho alto, que o Inter não disputava as bolas com a mesma vontade que o Grêmio disputava, que os jogadores do Grêmio disputavam. O Grêmio entrou para disputar um prato de cada bola por um prato de comida, o Inter como se fosse qualquer um outro jogo. Então, hoje, quem mereceu ganhar esse Grenal foi o Grêmio. E o Inter precisa de um 9, o Inter precisa. Esses dias eu vi aí Bahia e Nacional. Nacional tem um 9 lá. Até interessante. Pode ser que não jogue nada vindo para cá? Pode ser, mas quem não joga nada nós já temos. Né? E custa milhões. Borré é um reserva de luxo. Né? O jogador mais caro do elenco hoje é um reserva. Sabe? E o outro é o pica das galáxias lá no Equador, mas aqui no Inter é só mais um jogador. É só mais um, que é Ener Valencia, que por incrível que pareça, quando o Inter mais precisa dele, ele não faz. O Borré, quando o Inter mais precisa dele, não aparece, é banco. Então,
sabe, pagar quase 4 milhões de reais da Folha, acho que a folha do Inter é de 16, desses 16, 4 milhões vão para o Borré, entre reservas e titulares dá 16 milhões de reais. Né? Quase um terço, né? Quase um terço do salário da folha salarial do Inter vai para Borré e Ener Valencia. E qual o custo-benefício disso? Eu não, pro Inter ser campeão, pro Inter ganhar alguma coisa, tem que ter um homem que faça gol, que não interessa se ele é chucro, se ele não sabe passar a bola, se ele não é habilidoso, se ele é... Mas dentro da área ele funciona, tem que ter esse cara. Esse cara que não tem preciosismo para chutar em gol. A bola vem de qualquer jeito, dá de bico, né? Uma hora ali acho que foi no primeiro tempo, ou até o Roger ficou pirado com o Wesley, né? Que o Wesley devia ter já chegado chutando. É muito preciosismo, é um ataque que realmente nós temos bons, né, pontas de lança, que nem se fala mais esse nome, mas não temos o matador. Nós não temos o cara que coloca essa bola para dentro. Precisa para ser campeão. E precisa baixar a bolinha e jogar com raça, jogar com vontade, né? Porque um campeonato gaúcho deu um alívio para pro torcedor colorado, para vocês também, jogadores, mas já passou. Né? Hoje, né, o Inter, Ener Valencia se mostra cada vez mais que, olha, se tiver um clube interessado, o Inter poderia fazer negócio, né, mas os clubes vendo aqui no Brasil como esse cara tá jogando não vão oferecer mares, rios, babilônias de dinheiro por ele, e o Borré nem se fala, né? Se ele fosse tudo isso, ele tava lá no Bredan, sei lá o que, da Alemanha, se ele fosse o cara, eles não iam liberar ele. Se ele fosse um pica das galáxias, eles não iriam liberar ele, né? Nessa oportunidade aí, o Inter vivia uma crise muito grande, né? Por falta de títulos, e o nosso presidente buscou para tentar ter um respiro com a torcida colorada, trazendo grandes contratações, mas foi tudo ilusão, foi tudo dinheiro jogado fora, né? Alário, Borré, Ener Valencia, o Inter não ganhou nada com esses caras. Então, o Inter, eu não vejo assim, ó, o Inter campeão de alguma coisa sem um matador. E muito menos sem vontade, e muito menos sem garra, como foi hoje, né? Hoje, Borré se mostrou que não serve para o Inter, Ener Valencia não serve para o Inter, pelo salário que eles ganham não serve, não são os caras, e também faltou vontade, faltou humildade para entender o Grenal. O Grêmio teve essa humildade, o Grêmio teve essa raça, infelizmente. Se teve um time hoje que mereceu ganhar o Grenal, não foi o Inter.